How? Vamos continuar então nossa série sobre os 5 movimentos. Se você não está acompanhando, vou colocar o link lá na descrição, né? Eu comecei falando sobre o fogo e aí seguindo todos os outros. Hoje é o quarto deles que a gente está falando, é água, tá? Vamos começar então falando sobre as características da água, tá? Quais são as características desse movimento, né? Desse elemento, desse movimento. Flexibilidade, ou seja, a água é o máximo da flexibilidade, né? Da capacidade de se esticar, se moldar, né? Ao ambiente que ela está. Né? Então aí vem junto da flexibilidade a adaptabilidade, né? A capacidade de se moldar. Né? Por exemplo, você bota ela num recipiente, ela se transforma naquele recipiente, ela toma a forma necessária para se encaixar ali. Né? Então ela tem essa qualidade, essa característica. Outra questão, né, das características gerais é que ela é fria, ela é atraída pela gravidade naturalmente, né? Então ela tende a ir ocupando os espaços, tá? Outra característica dela então é ocupação de espaço, né? É ir afundando aí e buscando aonde tem os buraquinhos, onde tem os espacinhos para serem ocupados e entrar ali, tá? Então, flexibilidade, adaptabilidade, né, e ocupação de espaço são as principais características da água, tá? Com relação aos órgãos do corpo, a gente tem então, né, o que tem a ver diretamente com o movimento água são os rins e a bexiga, né? Então seria o órgão yin e o yang, né? O órgão e víscera, os rins o yin, porque ele é preenchido por dentro, e a bexiga é oca, né? Então a bexiga é o yang. Eles movimentam, né? O rim principalmente ele tem essa energia de movimentar, de puxar a energia, né, do chão, impulsionar ela a coluna acima. Então, por isso é um órgão muito importante para a vitalidade, né, do corpo em geral. Né? Ela impulsiona os líquidos, né, impulsiona a energia da vida corpo acima, né, para jorrar aquela energia para cima. É, as emoções que estão associadas tanto ao rim quanto à bexiga, né, fazendo um resumo rápido aí sobre esse assunto para a gente ter essa noção, é o medo, né? Quando ele está numa forma saudável, né, é o receio de fazer uma coisa perigosa, né? Em excesso ele se transforma no medo paralisante, ou seja, aquela incapacidade de fazer o que você quer, o que você precisa fazer, porque aquele medo te paralisa, te faz querer fugir de qualquer jeito daquele obstáculo, daquela coisa. E o desequilíbrio, por outro lado, seria a total ausência de medo, que faz com que você tenha, então, atitudes imprudentes, né? Então o equilíbrio ali é o receio, né, de fazer coisas perigosas desnecessariamente, né? E o excesso é aquele medo paralisante e a falta o, o destemor, né? O medo ele vem junto, né? Isso que é interessante também, que no rim ele também tem a questão da coragem junto, né? Então você tem a coragem quando você tem o medo, é aquele medo equilibrado, né? Ou seja, aquele receio, porque você pode chegar quando você se determina a fazer uma coisa, você vai sentir o receio, mas a mesma energia ela pode ser convertida em tomar a atitude necessária e mesmo com aquele receio você fazer. Então a coragem ela tá ali no meio, né? Se você não tem medo, você não precisa de coragem, essa é a questão também, tá? Então na metáfora da vida, como é que a gente aplica isso no caminho da nossa vida, no caminho que a gente escolheu? É quando você se depara com um obstáculo, você se depara com algo que impeça o seu caminho, algo que te atrapalhe e algo que pareça amedrontador de alguma forma, né? Alguma dificuldade muito grande, um inimigo muito forte, uma dificuldade financeira grande que te impeça de chegar à frente, tá? Um curso muito difícil você tem que fazer, uma prova muito difícil você tem que fazer, é, você tem que viajar para um lugar muito longe. Então, assim, às vezes esse obstáculo grande para você alcançar seus objetivos te dá um certo medo, um receio, né? Então, geralmente quando a onda ela vai e bate no obstáculo, o que ela faz? Buf, ela volta, né? Então, inicialmente ela volta. Então, é aquele movimento de bater e de voltar, bateu no obstáculo e voltar, né? Ou seja, o medo ele é o que te faz recuar, te afastar, né? Então, é aquela primeira reação que a gente tem quando se depara com algo perigoso ou com algo
que seja muito ameaçador ou muito difícil, né? Só que no momento seguinte a água bate e volta e ela vai de novo, só que aos poucos ela vai buscando os buracos, buscando as rotas é, alternativas, né? Então a água ela não fica lutando contra a resistência, ela busca o caminho que está pelo lado para continuar seguindo o fluxo dela, né? Mas primeiro tem esse momento de se assustar, tá? Então aí a gente vê essa questão do receio, né? Do afastamento e em seguida da adaptabilidade, de perceber muito claramente naquele momento, né? No momento presente, como é a situação e quais são as falhas, quais são os buracos que tem ali que podem ser aproveitados, tá? Então, a água ela tem muito a ver, é um movimento muito importante porque ela tem muito a ver com essa presença, com essa coisa, com essa capacidade de perceber o momento presente, né? E aí, a partir desse momento presente, você pode se adaptar de diferentes formas. Seguindo então, né? Ou seja, essa capacidade de você, a sua capacidade de água, então significa essa sua capacidade de buscar diferentes rotas, diferentes possibilidades para lidar com as dificuldades. Nas artes marciais, desculpa, antes, tomar cuidado com o excesso de água, né? Porque a água, a pessoa que tem um excesso de água acaba se transformando numa espécie de Maria vai com as outras, né? Ou seja, só está preocupada com se adaptar naquele momento e acaba não tendo um norte, não tendo um objetivo, né? Ou seja, é importante os outros movimentos também, tá? É importante se adaptar, mas é importante... O rio, ele sabe que ele tem que chegar no mar, né? Então é mais ou menos essa ideia, né? Não perder essa vista do mar e só querer ficar no que o momento te empurra, tá? Por outro lado, também, não ser cabeça dura e ficar só no seu objetivo sem se adaptar à realidade. Então a água ela te dá essa capacidade. E com relação às artes marciais, né, o último quesito que prometi que ia falar, a água ela tem muito a ver com a percepção, né, justamente essa percepção do momento, né, e a adaptabilidade. Então ela precisa geralmente de contato, de percepção do que o oponente está fazendo. Por quê? Ela vai a forma yin e a forma yang. Né? Elas precisam dessa percepção porque a forma yin, que seria a forma mais defensiva, ela trabalha através da absorção de energia. Ou seja, desviar a força do oponente. O oponente está vindo reto, você desvia ele para o lado. Né? Ele está vindo aqui, você desvia ele para baixo. Então você tem essa capacidade de desviar a energia dele sem enfrentar diretamente, sem colidir. Né? Então a água não colide, ela desvia. Tá? E a forma agressiva é a ocupação de espaço, ou seja, toda vez que o oponente te ataca, né, ele vai deixar uma abertura, vai deixar uma brecha. Então é você ocupar esse espaço que ficou aberto. Né? Então se o oponente vai com as mãos muito em cima, o abdômen fica aberto. Né? Então um chute no abdômen geralmente é uma ocupação de espaço. Né? Se ele socou, você defendeu, ele, né, deixou um espaço aqui aberto e por aí vai. E essas duas formas combinadas. Então você absorve energia, ocupa espaço. Então tem esse tipo de técnica também, em que você faz os dois conceitos de forma misturada, né? Então a água é muito boa nisso. Tem a ver também com relação à movimentação, com o passo de absorção, o passo que é um leve recuo, né? Geralmente se usa um pé só ou os dois num passo muito curto, para poder deixar o oponente se aproximar e você guiar a força dele, né? Então, com relação à movimentação, ele lida muito com esse leve recuo, né? Não é uma fuga, né? É aquele recuo leve, como a gente viu, a onda vai, bate, volta, né? Mas ela volta buscando depois o espaço necessário para entrar. É a relação que ela tem com os outros movimentos, tá? A água, o ponto fraco da água é a terra, porque a terra ela restringe, né? Primeiro, ela tem ela pode ser uma sequência muito curta de ataques, né? E uma sequência rápida, que é difícil da água conseguir se adaptar. Ela se adapta melhor com movimentos mais longos e amplos, né?
Então, uma sequência curta ou o movimento de restrição, de segurar, de agarrar, dificulta a água, né? A água fica restrita, não consegue absorver a energia, não consegue ter uma direção para poder absorver. Então ela está simplesmente sendo presa, né? É como acontece, você bota a água na terra, né? A terra absorve e ela no máximo vira lama, né? Então ela perde aquela capacidade de se adaptar, fica presa. E a água é forte contra o fogo, né? O fogo é aquele avanço brutal, né? Indo tirando um dos braços e atacando ou fazendo movimentos que sejam simultâneos, né? A água ela vai se adaptar, né? Nunca ficando rígida para ter o braço tirado, né? Ela vai sempre circular, se adaptar e absorver aquela energia que está entrando. Então acaba deixando esse tipo de ataque, de movimento de fogo que entra muito, mais vulnerável. Tá? Então a água ela absorve a energia do fogo muito bem. Tá? Depois a gente continua então, próximo movimento madeira. E aí depois a gente vê um pouco mais essa relação entre eles, o ciclo de geração e o ciclo de destruição entre eles. Alright? Falou, até a próxima.